Salve, salve, rapaziada! Sejam muito bem-vindos ao canal da J-League Insider Brasil. Eu sou o Matheus Braga. E Donald Trump está eleito como presidente dos Estados Unidos da América. Ele volta à Casa Branca depois de deixar o governo americano em 2020, quando perdeu a tentativa de reeleição para o Joe Biden. E a ideia desse vídeo é tentar explicar para vocês um pouco do que muda com a nova administração Trump relacionado ao Japão, né, que é a temática da página. A gente teve recentemente as eleições gerais que deram uma pequena maioria, né, quase ali a maioria, dependendo de coligações, para o Partido Liberal Democrata, que é o partido que está no poder desde 2012, ou seja, o partido que estava no poder no primeiro mandato do Trump. A gente tem o Shigeru Ishiba, que tem algumas ideias e algumas prospecções do que ele espera para o Japão nos próximos anos que podem convergir com as ideias de Donald Trump. E a ideia desse vídeo é passar justamente o que eu escutei de alguns colegas da comunidade nipo-brasileira e também do que eu penso observando o que Donald Trump prega, perto do que eu leio do que o Shigeru Ishiba prega, e também vendo reações da mídia japonesa e também de alguns japoneses nas redes sociais, principalmente no X. Antes da gente começar, eu acho que é importante que eu faça um destaque eleitoral, né? Uma análise eleitoral rápida, do mesmo jeito que eu fiz com a eleição geral e com a eleição do Shigeru Ishiba, mostrando um pouco do que eu, né, penso do que foi o resultado, né? A gente está vendo o Trump levar o voto dos delegados, ou seja, o voto do colégio eleitoral, o voto popular. Os republicanos levaram o Senado e muitos provavelmente vão levar a Câmara dos Deputados, né, a Câmara dos Representantes dos Estados Unidos. Ou seja, barba, cabelo e bigode, né? Os republicanos vão ter o controle do governo pelos próximos 4 anos. O Trump vai ter uma governabilidade sem tamanho. E acho que isso também é um recado da população americana através das eleições, né? Se a gente pega o mapa por condado, que é muito diferente de um mapa por estado, eu vou tentar caçar essa imagem do mapa por condado para a gente ter um entendimento. A gente consegue ver que o Trump ele ganha em 90% do país. Em 90% dos condados ele consegue vencer. E onde a Kamala Harris vence são nas grandes cidades. O que garante a Califórnia, por exemplo, para Kamala Harris é Los Angeles, São Francisco e Sacramento. Nem San Diego tanto garantiu a Kamala Harris na Califórnia. O que garante a Kamala Harris em Washington é Seattle. O que garante a Kamala Harris em Nova York é Manhattan. O que fez ela brigar na Georgia é Atlanta. O que fez ela brigar na Pensilvânia é a Philadelphia, é Pittsburgh. Uh, em Wisconsin, que é um estado pêndulo que o Trump acabou virando e foi o que decretou basicamente a vitória, a Kamala Harris performa bem em Milwaukee, que é a cidade mais populosa, na capital do estado, mas perdeu, por exemplo, Green Bay, que é a terceira ou a segunda cidade mais populosa de Wisconsin. Então a gente vê que as grandes metrópoles estão pró-democrata, enquanto o resto do país inteiro está pró-republicano, está pró-Trump. E acho que é um recado de que 90% do país está preocupado com temas políticos, com temas mundanos, se eu posso dizer dessa maneira. Economia, imigração, segurança, inflação, situação da política externa, as guerras que estão acontecendo pelo mundo. É isso que 90% dos condados americanos e aparentemente 61% do povo americano quer tratar, quer discutir. Não é questões de costumes como direitos LGBT, como questões de aborto, como questões de aceitação de imigração,
questão de liberação de drogas, não foi isso que o povo americano escolheu. E isso fica claro, porque se a gente tivesse vendo uma vitória dos delegados, mas não uma vitória no voto popular, ou eh, com o Congresso sendo controlado pelo Partido Democrata, a gente talvez poderia ter outro entendimento. Quando a gente vê que é barba, cabelo e bigode, a gente vê que a população americana, e principalmente aqueles que a gente pode chamar de independentes, que não são republicanos, não são democratas, não são pró-Trump, não são pró-Harris, os independentes, eles entendem e o recado que foi passado é que temas políticos precisam voltar a ser o centro do governo e não temas identitários. A pauta identitária deu o que tinha que dar. Uma pesquisa da Associated Press ontem revelou que 50%, né, metade do eleitorado americano que foi votar, acredita que direitos transgêneros foram longe demais. O debate dos direitos transgêneros nos Estados Unidos foi longe demais, ultrapassou limites. Metade. 8 em cada 10 trumpistas responderam sobre isso e estima-se que 4 entre 10 eleitores democratas, eleitores da Kamala, responderam que o debate de direitos transgêneros nos Estados Unidos foi longe demais. Então, é um recado de que a pauta identitária tem que voltar a ser segundo plano para a economia, relações internacionais, imigração, segurança, saúde. Isso precisa voltar a ser primário e o eleitor americano deu esse recado. E ele também dá o recado dizendo que o país não é racista, o país não é etnicista, o país não é fascista. Ele está dando o recado de que a política não se trata de rótulos, se trata de debate. Quando um rotula o outro e banaliza um termo que deve ficar para sempre na história como não algo de direita ou algo de esquerda, mas sim como algo de filho da puta, que é a ideologia do pintor austríaco. É, quando isso se banaliza, você não está atraindo alguém para o seu lado, você está afastando essa pessoa do seu lado. E a análise que fica é justamente essa. Os Estados Unidos, através de elegerem o Donald Trump, não se provam como um país extremista, não se provam como um país racista, não se provam como um país fascista. Se provam como um país que deseja voltar à normalidade, que deseja voltar a debater política, não pautas identitárias, e que deseja voltar a ser normal, não taxado de comunista, de fascista, de enizista. Esse é o recado. E ou a galera começa a entender de que é bom voltar para a base e se reconectar com o povo, ou a gente vai ver cada vez mais as esquerdas e essa pauta identitária morrendo e o mundo voltando a um estado de normalidade, se a gente pode dizer assim. Claro, pessoas que não concordam com essa visão vão argumentar de que os Estados Unidos escolheu um racista e que serão os 4 piores anos da história da humanidade. Eu tendo a ver por outra visão. Acho que a eleição do Trump nesse momento se encaminha para uma normalização do debate político, pelo menos nos Estados Unidos. E ele tendo o controle do Congresso americano, certamente também conseguirá passar mais coisas. E se os números forem positivos, certamente o Partido Democrata vai enterrar de vez a agenda identitária. Tá? Eu acho que esse é o recado da eleição e eu peço perdão por ter me estendido quase 10 minutos nesse comentário do que eu acho que foi o recado dado pela eleição norte-americana. Falando um pouquinho então do tema do vídeo, que é justamente o que muda com o Donald Trump na presidência dos Estados Unidos.
Um dos períodos mais próximos que os Estados Unidos tiveram do Japão foi justamente na primeira presidência do Donald Trump, entre 2016 e 2020, quando ele esteve muito próximo e virou amigo pessoal do primeiro-ministro da época, que era o Shinzo Abe. Um jornalista um jornalista japonês, ele afirma que justamente foi o Abe que começou essa relação, indo buscar conhecer o Trump e falar com o Trump quando ele era presidente eleito ainda em 2016, depois de ganhar da Hillary Clinton. E justamente o Trump também viu no Shinzo Abe como um líder carismático, e confiável para que ele pudesse se apoiar e pedir conselhos quando fosse necessário. A parceria entre o Shinzo Abe e o Donald Trump foi muito boa, levando a um crescimento da economia japonesa também durante o período do governo do Trump, que levou justamente também até o fim do governo do Shinzo Abe, até a eleição, por exemplo, do Fumio Kishida como primeiro-ministro do Japão. O que pode mudar a partir de agora, justamente com o Shigeru Ishiba, é justamente a intenção do Ishiba de, entre aspas, né, de remover as amarras americanas do Japão. Desde o final da Segunda Guerra, quando os Estados Unidos assumem o controle do Japão pós-guerra, os Estados Unidos sempre tiveram muita presença, não só militar, mas também política dentro do Japão. E muita gente enxerga que o Japão não teve o protagonismo que deveria ter nas relações internacionais asiáticas, o que acabou também levando a um crescimento quase irretocável e quase não rivalizado da China. Né? A presença americana no Japão e na Coreia do Sul, alguns especialistas entendem que levou a esse crescimento sem rival da China. Né? Então, o Japão não podendo exercer movimentos sem a anuência dos Estados Unidos, a Coreia do Sul também não exercendo tantos movimentos sem a anuência americana, acabou levando para um caminho onde a China pudesse ter um grande domínio, não domínio físico, né, mas aquele domínio cultural, aquele domínio de área de influência, né, das esferas de influência. E alguns especialistas apontam que isso se deve à falta de protagonismo do Japão. O Ishiba já de campanha, né, quando ele estava fazendo campanha para ser líder do PLD, ele afirmava que os Estados Unidos e o Japão precisavam estar em pé de igualdade na questão da aliança e que caso a tal da OTAN, né, a tal da aliança militar asiática saísse, o Japão deveria ser o protagonista e não os Estados Unidos. Alguns especialistas em relações internacionais com quem eu conversei, né, e principalmente dentro da comunidade Nikkei, alguém que estuda um pouco da política japonesa, me confidenciou que poderia ser possível que a Kamala Harris, caso eleita, preferisse por manter o status quo, né, de manter os Estados Unidos como o dominante na relação com o Japão e caso o Ishiba tirasse essa OTAN asiática do papel, os Estados Unidos assumissem o papel de protagonismo. Com o Trump e voltado para uma política mais protecionista, mais voltada para dentro das fronteiras dos Estados Unidos, é possível que os Estados Unidos ainda façam parte dessa aliança militar, mas com uma participação basicamente ínfima, né? Só estando ali para ajudar militarmente caso aconteça alguma coisa em Taiwan, na Coreia do Sul, no Japão, ou até mesmo na Austrália, tá? Então, alguns especialistas entendem que os Estados Unidos pode continuar ingressando, mas com uma participação mínima, certamente, porque também o Trump não é um grande apoiador da OTAN, por exemplo, e inclusive já fez diversas ameaças à Europa de equalizar as relações Estados Unidos e Europa, caso contrário, os Estados Unidos deixariam a OTAN e deixariam a Europa basicamente à própria sorte. E isso acabou gerando um aumento dos gastos europeus com o setor militar e com a OTAN também. Isso pode ser visto como uma possibilidade, inclusive, para o Japão, a equalização das relações dentro da aliança militar que o Japão possui com os Estados Unidos. Isso vai de encontro justamente com outros debates que estão sendo feitos no Japão nesse momento, principalmente a questão de revitalizar o setor militar e ter na Constituição, né, uma mudança constitucional para que o Japão também possa participar de operações que afetem os seus aliados. Né? Hoje o Japão possui
possui apenas forças de autodefesa e na Constituição ele só pode agir militarmente caso o seu território seja atacado. A mudança constitucional que está sendo debatida é caso um aliado japonês seja atacado, o Japão também pode enviar as forças de defesa do Japão, que é basicamente hoje o exército japonês. Grande parte da defesa também do Japão é feita pela Marinha Americana, pelo exército dos Estados Unidos e certamente com o Donald Trump, o Ishiba muito provavelmente vai manter uma força menor americana, justamente também para auxiliar não num rearmamento, mas numa melhor qualificação da força de defesa do Japão, né, que é, como eu falei, é o exército japonês. Em questões relacionadas à economia e também à pauta de costumes, acho que a gente pode ter uma reversão do que a gente está vendo no Japão, tá? Não dizendo que o Japão vai voltar a o iene, por exemplo, vai voltar a ser enfraquecido. Muito pelo contrário, eu acho que o iene, inclusive, pode seguir na tendência de subida que ele está vindo. Mas eu não manjo tanto de economia, talvez seja bom você dar uma procurada em alguém que realmente trabalhe com economia. Eu estou vendo uma tendência de subida baseado no pouco que eu conheço e acho que essa tendência de subida com as ações que estão sendo pensadas pelo Ishiba podem continuar nessa tendência de subida da economia japonesa. Na questão de pauta de costumes, por exemplo, a gente teve uma notícia que eu vi de uma japonesa, inclusive, ela estava dizendo que o embaixador dos Estados Unidos no Japão, ele pressionou diversas vezes o Japão a passar algumas legislações de pautas de costumes, como casamento homossexual, aceitação de imigrantes. Foi uma pressão exercida pelos Estados Unidos a que o Congresso japonês votasse esse tipo de pauta e permitisse esse tipo de pauta, que hoje a gente já está vendo que algumas pessoas no Japão questionam. Não é questão específica do casamento entre casais do mesmo sexo. Isso eu acho que já é um tema, inclusive, que está crescendo até mesmo dentro do próprio Partido Liberal Democrata, né? O partido do poder, o partido da centro-direita. Uma pauta, por exemplo, é a questão da imigração, né, de ter maior controle sobre a imigração, obviamente permitindo, né, por conta do declínio populacional e a possibilidade do Japão repatriar, né, alguns descendentes de imigrantes que deixaram o Japão no século passado, mas também continuar apertando na questão da rigidez, né? A gente está vendo diversos ataques de imigrantes e turistas islâmicos a templos shintoístas e budistas. Eu postei na página recentemente um imigrante muçulmano vandalizando um templo shintoísta, gritando que Allah é o único Deus. Eh, vários protestos de povos curdos no Japão estão sendo relatados como nipofóbicos, se a gente pode usar esse termo. Algumas falas de protestos islâmicos dentro do Japão dizendo coisas como morte aos japoneses, isso foi relatado. A gente teve recentemente um diretor indiano de uma escola pública japonesa dizendo que tem muitos japoneses na escola. Então, os próprios japoneses estão começando a se cansar com esse discurso globalista, se a gente pode usar esse termo, né? Estão começando a se cansar com esse discurso pró-imigração desenfreada que foi colocado também pelo embaixador americano nos Estados Unidos, indicação do Joe Biden e da Kamala Harris. Agora, com o Trump, muito provavelmente ele deve indicar alguém mais conservador e que, se for pressionar alguma coisa na pauta japonesa, vai pressionar para que as coisas voltem ao estado que elas estavam. Uma imigração um pouco mais rígida, um controle da pauta de costumes mais rígido, claro, com um tom um pouco mais progressista, sim, porque o Japão, a gente sabe que em pautas progressistas, o Japão não é muito progressista. E claro que a gente também pode ver um encolhimento dos partidos de esquerda nas próximas eleições, principalmente nas próximas eleições para Câmara Superior, né, para a Câmara Alta, para o Senado, a Câmara dos Conselheiros. Então, se a gente viu um crescimento, por exemplo, do Reiwa, que é a esquerda populista, a gente pode ver agora um encolhimento do Reiwa na
nas próximas eleições. O Partido Comunista encolheu e acho que vai continuar encolhendo. O próprio Partido Constitucional Democrata, né, Partido Democrático Constitucional, perdão, eu acho que eles cresceram muito mais nas costas do escândalo de corrupção do Partido Liberal Democrata e não por algo mais progressista, até porque o PDC ele se denomina como centro-esquerda, mas é um partido mais liberal do que um partido de esquerda, né? A gente vê que partido de esquerda, esquerda mesmo no Japão é o Reiwa e o Partido Comunista. O resto é tudo direita ou centro-direita, pelo menos no que prega. Claro que a gente tem o Partido Social Democrata e o Partido Democrático Constitucional que se denominam de esquerda, mas as pautas que eles colocam em prática são mais de centro-direita. Então, o que muda com o Trump é mais ou menos isso, que eu lembro de cabeça, é claro. Acho que tem espaço para o Japão retomar um pouco do seu protagonismo na Ásia. E acho também que o recado passado, né, que eu citei nos primeiros 10 minutos do vídeo, acho que o recado passado também chegou ao povo japonês com o entendimento de que não dá para radicalizar, né? O Japão não é um país tão radical, mas que não dá para radicalizar, que é preciso um controle das fronteiras, sim, mas que não dá para radicalizar o discurso, ficar usando termos como fascista, enizista, racista, à torto e direito, que isso banaliza, isso acaba afastando as pessoas do seu ideal, acabam afastando as pessoas de te ouvirem, e acho que o povo japonês, mais uma vez, entende esse recado com bons olhos e tenho esperança. É esperança mesmo, não é uma análise agora. Tenho esperança que o Japão continue o crescimento que vinha apresentando, por mais que seja um crescimento baixo, é um crescimento. A gente vê, eu postei para vocês recentemente o comparativo de moedas, o iene valorizando 0,05, mas o real, por exemplo, desvalorizando 2%. Então, é um crescimento pequeno de 0,05%, é um crescimento pequeno, mas tendo em comparação, por exemplo, com o Brasil, que teve uma desvalorização do real de 2%, acho que esse crescimento é válido e tem que ser bem comemorado. O que muda com o Trump é isso. Espero que você tenha gostado do vídeo. Espero que você também entenda que isso foi uma análise política voltada para o Japão. Não que eu esteja defendendo o Trump ou a Kamala Harris. Eu não tenho lado, eu sou brasileiro e eu cubro o Japão. Eu não tenho lado. Mas foi mais uma análise política daquilo que eu pude acompanhar e eu realmente espero que você tenha gostado. Não se esqueça de deixar o seu like, deixar o seu comentário aqui embaixo e se inscrever no canal também, que é muito importante. Amanhã, quinta-feira, deve sair o vídeo da convocação da seleção japonesa para a data FIFA. A convocação acontece nessa madrugada. O vídeo da nossa jornada asiática, os resultados e o desempenho dos clubes japoneses nas competições da FC vai ficar para sexta-feira, então. Tá bom? Vou ficando por aqui. Mais uma vez eu agradeço a sua presença aqui no vídeo. Muito obrigado e até mais.